Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago um Rui Paquete jovem com as mesmas ambições, versão brasileira, afro-brasileiro, que eu acredito que daqui a poucos anos, quem sabe, tornará uma versão mais refinada do Rui Paquete. Também tem uma letra R antes do nome dele, né? Mas passo aqui a bola para ti, para a tua apresentação, Ricardo. Bem, sou o Ricardo, tenho 25 anos, também apresento podcast, noutro tipo de dimensão, pronto. É o Black Tea Talks. Vim aqui porque mandei uma mensagem ao Rui pela página dele, até porque nós seguimos a página dele, os Black Tea Talks seguem o Idiocracia. E eu achei que haviam temas que podíamos debater. E era uma coisa interessante de fazer. Porque eu queria falar na altura sobre o turismo de favela, que é uma coisa que acontece cá na Europa e não se vê muito a falar. Eu queria ver qual é que era a vossa opinião, por isso é que eu mandei mensagem e hoje fui convidado para ficar. Podes continuar a falar. Vossa vontade. Estás a esquecer da tua idade. Eu disse isso no convidado anterior. Eu sei que vocês estão em modo televisão, mas não façam isso. Vocês estão em modo tipo a falar, olha, e votem o partido Black Tea Talks Podcast. Não, fala diretamente comigo. Esquece que está ali a gravação. Está a acontecer realmente. Claro. Mas fala diretamente comigo e pronto, quem é que tu és, vives aonde, aquelas coisas para saberem com quem estão a falar. Tranquilo. Porque assim dá margem também que esta televisão está-me a dar complicações só para poder pôr a cena do teu podcast. Continua. Eu vivo na margem sul, sou do Pai Pires, pronto, Seixal. O que mais eu posso dizer? Sou brasileiro. Essa é a parte mais complicada, tipo, desenvolver essa parte de apresentação. Continua. Não te distrais com a tua própria voz, pá. Não te distrais com a tua própria voz. Não, tranquilo. Como já podem ver, este aqui é o podcast deles. Como é que iniciaram? Eu sei que custa vocês desenvolver sem perguntas, mas para correr bem, para a cena correr tipo fluida, de forma tranquila, tenta tipo o que estás a sentir e o que tu sabes expressar. Não tentes formalizar aquilo que tu sentes em palavras, porque se tentares formalizar vai acontecer o quê? Vai estar tipo se disseres o que estás a sentir, não vai haver margem para gaguejar sequer, estás a ver? Porque estás a dizer o que é sincero, o que é teu. E fala tipo, como é que surgiu essa ideia, como é que vocês se conhecem, a idade de cada um. Mano. Há muito tempo, na altura da escola, eu e o Dredges, que também está aí no podcast, não gostávamos um do outro. Tínhamos sempre aquela cena: eu sou preto, tu és preto, mas tu te dás com brancos e eu me dou com os pretos. Então tínhamos aquela ideia negativa um do outro, tipo, esse gajo é betinho. E ele olhava para mim e dizia, não, esse gajo aí gosta de andar com os gajos que andam a fazer kuduro e essas porcarias. Depois o gajo veio a descobrir que eu era brasileiro, que é uma cena que tipo, as pessoas olham para mim de começo e ficam a pensar, pronto, esse aqui é africano. Mas depois me ouvem a falar e vem, esse aqui é brasileiro mesmo. Começamos a falar, fomos a conhecer um ao outro e só começamos a ser amigos mais ou menos quando começamos a nos conhecer. Que é uma cena tipo... tu não Universal. Universal, porquê? Porque nós criticamos sempre alguém quando não os conhecemos. Não sim. gostamos das pessoas quando não a conhecemos. Claro. Muita gente pode criticar-me, dizer que eu sou assim, assim, assado, mas tirando 0,0001% das pessoas que cá tiveram, quase todas têm algo positivo para dizer sobre mim, porque sabem que conheceram a pessoa, não concordaram com a ideologia ou a maneira de ver que eu tenho, mas viram que eu sou transparente ou genuíno na minha forma de pensar e de estar. Mas com isso não deixo de respeitar e ter em conta a pessoa que está do outro lado da mesa. Exatamente. Porque há muitos que dizem, eu concordo contigo, és assim assado, mas depois acabam a gravação e tudo mais, acabou. Não querem saber de ti. E surgiu então aquela cena do agora vamos fazer um podcast. Como é que surgiu? E surgiu quando estávamos a fazer um churrasco na cozinha do Dredges e o nosso produtor, o Alegi, ele virou e disse, eu ouvi aqui uns podcasts, isso e aquilo, nós não sabíamos o que era um podcast. Pensávamos que era como se fosse uma rádio. Chegavas, estavas ali a falar há X tempo
E depois veio aquela ideia, vamos gravar um podcast para ver como é que é. Gravamos umas 5 vezes, nenhuma delas ficou boa. Sinceramente, gravamos aquilo várias vezes, parecia música, tipo, estás ali, meu nome é isso, epá, vou falar sobre isto. E a ideia, tipo, começou-se a desenvolver, porque antes era para ser uma coisa anónima. Só que quando começamos a ver que tinhas que meter publicidade, tinhas que fazer propaganda, tinhas que meter uma imagem, epá, tivemos a ver que essa cena de anónimo não ia durar muito tempo. Porque, parecendo que não, podcast dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tipo, ter ideias, fazer títulos, temas que chamem as pessoas para ouvir o vosso podcast, porque epá, tu podes ter um podcast que fala muita coisa, mas se for um tema que ninguém se interesse, vai ser complicado. E os nossos temas que nós buscamos são os temas que os jovens têm dúvidas. Masculinidade tóxica, escola, trabalho, como é que a gente entra no mundo do trabalho. É uma cena que nós queremos explorar um bocado. Então metemos ali 3 opiniões diferentes, porque muitas vezes a gente nem concorda com o que estamos a dizer, mas chegamos a um ponto de, como é que se diz? Consenso. Um ponto de consenso, sim. Porque, pá, mesmo que tu tenhas ideia diferente de outra pessoa, mesmo que tu sejas diferente de outra pessoa, tu consegues chegar a um ponto que entendes aquilo que ele quer dizer. Eu sou brasileiro, o Dreads é cabo-verdiano e o Alegi ainda estou na dúvida para ver se ele é moçambicano ou se é indiano. Mas pronto. E crescemos de forma diferente. Eu cresci numa favela, o Dreads cresceu em Cabo Verde, veio para cá. O Alegi nasceu cá em Portugal. E pronto, para a gente bater assim as ideias e falar, temos que sentar um em frente a outro, tá? E ver como é que a gente consegue desenvolver os assuntos. Com tanta diversidade, como é que vocês conseguem encontrar ali aquele consenso? É debatendo, a gente tem que falar sempre uns com os outros. Epá, um expõe uma ideia, o outro vai, expõe a sua ideia. E através disso a gente começa a ter uma conversa. E tu, quando conversas com alguém, consegues partilhar uma informação com um feedback real. Só assim consegues comunicar como deve ser. Porque há muitas vezes que estás só a trocar informação com uma pessoa. Imagina, eu tenho uma opinião, eu vou falar contigo, mas eu não estou a ouvir aquilo que tu tens para dizer. Ou seja, só estou-te a passar informação sem ter em conta aquilo que tu queres me dizer. O teu feedback é importante para uma comunicação sempre. Basicamente estão a ouvir para responder e não para perceber. Às vezes acontece muito isso. Não posso dizer que não, mas acontece muito isso. Então como é que apareceu o idiosincrasia africana? Idiosincrasia. Eu sei que é complicado, só dizer, tu remataste idiosincrasia e nós conhecemos e não sei das quando. Não. Idiosincrasia africana. Como é que chegou-vos ao colo? Primeiro a gente está à procura de podcasts. Depois vimos ali, melhor podcast africano. Quando eu vi melhor podcast africano, eu fiquei a pensar, pronto, já que é o melhor, eu vou ao melhor para ter informação. Depois começamos a ouvir temas, houve temas ali que chamaram muita atenção, até porque vocês chamam diferentes pessoas, e é uma coisa que nós ainda não tínhamos experimentado na altura. Não sabíamos o que era chamar alguém. Até vermos que é complicado chamar uma pessoa para vir ao teu podcast, porque muitas vezes as pessoas têm medo, e ou não querem, ou na hora querem e depois não aparecem, e pronto, são desafios, né? E pronto, ouvimos o vosso podcast, o teu podcast, tiramos algumas ideias de não chegar e fazer entrevista à pessoa e sim conversar com a pessoa. Isso foi o ponto principal. Que um podcast pode ter vários temas, mas tem que se focar basicamente numa coisa, um objetivo, um objetivo foco, sempre. E apesar da diversidade, nós temos de estar prontos a adaptar-nos, porque é sempre assim, aparece muita... o problema de lançar no dia X, hora X, ou o problema de não teres o público-alvo certo, não teres as pessoas certas a ouvirem, porque muitas pessoas podem ser teus amigos e tudo mais, ouvem o teu podcast, mas não querem saber, não dão muita importância, metem lá um like, não desenvolvem, não são orgânicos. Parece uma cena fabricada. Vou-te falar de uma experiência minha. Eu já te contei atrás das câmaras que tinha uma prima, e ainda fiz esse convite a uma outra prima que trabalha com fotografias. Eu disse, olha, não vou dizer o nome dela, mas pronto, rima com Filipa. Ela disse, eu disse, olha, tu tiras fotos, porque é que não vens cá, filmas, tiras fotos, picas os 20 minutos, estás a ver?
E ela disse: primo, depois digo qualquer coisa. E nunca mais me disse nada. Recentemente, uma rapariga de maquilhagens famosa em Portugal partilhou um vídeo da Conceição Queiroz a falar sobre o Camará, lá aquele assassinato que houve, que é ou não é, mas pronto, dessa situação. Ela enviou para mim: primo, ela é uma das maiores maquilhadoras de Portugal, blogger, tem 14 ou 20 mil followers ou 15 mil. Sabes o que é que eu fiz? Eliminar. É o interesse. Às vezes é o interesse. Nós também já chamamos muita pessoa. É do meu sangue. Do teu sangue, pois. Isso acontece bastante. Nós também já chamamos muita pessoa que na altura, epá, deu uma ideia X, deu ideia Y, disse que ia lá também. Chega na hora a pessoa não vai. O nosso tema principal era meter pessoas da nossa cor, da nossa raça, a falar sobre temas que são relevantes para nós. Mas quando a gente convida a pessoa da nossa raça, da nossa cor, eles vêm muitas vezes com aquela ideia de é um podcast, epá, não é uma cena que eu gosto. Mas o mais lamentável é que eles nem conhecem sequer. Dizem que eu não gosto, mas não sabem o que é. Só veem pessoas sentadas com o microfone à frente. Associam logo, porque são tão... Peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas tipo, são tão primatas no raciocínio que pensam é uma entrevista, é falar sobre o quão fascinante que eu sou, porque cada vez que eu pergunto, principalmente às nossas irmãs, olha, querem participar, eu não tenho nada para acrescentar. Eu disse, tu és mulher e tu és africana. Como é que não tens nada para acrescentar, meu? Toda a gente tem uma coisa para acrescentar. Exatamente. Eu disse, para falar sobre assédio que as mulheres sofrem, eu não preciso de uma engenheira, não preciso de uma doutora, não preciso de um astronauta para falar sobre o que é passar mal. Todos nós vivemos um filme em que nós somos os protagonistas. O problema é que nós estamos tão vidrados em viver a vida dos outros, naquela do, este gajo aqui está a passar por isto, está a fazer isto e aconteceu e conseguiu chegar ao topo. E tu pensas, aquilo sim merece uma história. Mas tu vais a olhar para a tua vida e as mazelas, toda a merda que já passaste, devia-te cair a ficha, né, para as pessoas, que a vossa vida dava um filme. Bastante. Mas ninguém pensa assim, meu. Nós todos somos protagonistas. O problema é perdemos tempo a ser espectadores. Da vida de outras pessoas que muitas vezes nem querem saber nem sabem que a gente existe e tudo mais. Mas aí está. Tu, por mais que tu tenhas alguma coisa para acrescentar, tu vais ter aquele receio no começo. Muitas vezes as pessoas viram e dizem, eu não tenho nada para fazer ali. Ou às vezes até têm medo. Já chegamos a ter o nosso primeiro convidado branco, que foi o Hortinhas. Ele chegou lá e disse, eu estou um bocado intimidado, eu estou rodeado por 3 pretos. Viste, aqui desculpa estar a interromper, mas aqui tranquilo. Infelizmente não consegues porque não tem imagem. Se não tínhamos aqui o vídeo, porque está a acontecer, dá para ouvir. Vou só por aqui um bocadinho para vocês ouvirem aqui um pouco dos irmãos. Época, eu já tinha acabado a faculdade, porque eu vim descobrir aquilo que eu queria fazer depois de passar muito tempo, fazer muito autoconhecimento e pensar naquilo que eu realmente quero. Exato. A escola devia ajudar mais aquilo e mostrar tens de conhecer-te aqui para ti, saber aquilo que tu queres. A escola só diz, é isto que tens de fazer. É a fábrica. Como podes ver, olha aqui, nós estamos a falar há pouco tempo, temos aqui 11 minutos, não está a correr 11 minutos, eu já tinha ouvido esse primeiro podcast, o primeiro episódio, e gostei da introdução, gostei da forma como vocês abordaram. Porquê? Vocês tocaram logo em aspectos que, eu para mim levo bastante em consideração, vou só baixar, levo bastante em consideração, que é autoconhecimento. Para chavalos, né? Desculpa pela expressão, para chavalos de 25, 24 e whatever, falarem de autoconhecimento, é de uma extrema autossuficiência e merece todo o respeito, estás a ver? Porque bacanos da vossa idade não estão a pensar sequer nisso. Agora se calhar estão a pensar mais porque viram que as roupas de marca, a moda, conquistar gajos e a discoteca, agora não há. O que é que resta? Tu próprio. Claro. Com essa pandemia. Tens de conhecer sempre. E agora muitas pessoas entram em depressão porque estão-se a deparar com uma pessoa que eles não conhecem. Porque passaram tanto tempo a conhecer outras e quererem saber de outras que elas mesmas nunca se conheceram. Chegaram agora, olha, quem é que sou eu? O que é que eu faço? O que é que eu gosto? Já não há redes sociais para ver a malta curtindo a discoteca. Podes ver, mas vais logo julgar, né? Que é um idiota que está aí à discoteca sabendo a situação que nós estamos. Exatamente. Divertir, não existe.
divertir. A diversão será tudo meramente intelectual. É o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu sentes. E agora, pronto, a suscitar então aquela coisa do vamos fazer diretos, falar com outras pessoas, mas já como já falámos, o maior problema dos diretos é a rede de cada um. Pois, e a rede conta sempre. Nós aqui tínhamos a oportunidade de falar os três em frente para ver, epá, os seus problemas são isso. Ok, os meus também são parecidos, mas epá, eu penso de forma X. Como falamos aqui da escola. Na escola o que nós vemos é, olha, tu tens de fazer isto, isto, isto. O teu único caminho é ir para a faculdade. Tu aprendes um método um método de 40 anos atrás, ou mais, e tens que adaptar aquilo, mas pode ser aquilo que tu não gostas. Tu chegas numa escola, eles não viram para ti e dizem, tu és bom a jogar bola, tu és bom a desenhar, tu és bom a cantar. Epá, então segue aquilo que tu gostas. Eles não te dizem isso. Muitas vezes tu estás a debater com pessoas que têm a mente fechada. Não querem saber daquilo que tu és bom, aquilo que tu queres fazer. Só querem saber daquilo que está ali escrito. Aproxima só um bocadinho e inclina o microfone. Inclina assim, a parte de cima. Inclina só um bocadinho assim. Exato. E aproxima só um bocadinho. Para sentir mesmo... Para a malta sentir, porque tu não queres ouvir, né? Mas para sentirem mesmo o grave da tua voz, porque tens mesmo voz mesmo para falar. Mas continuando. Vocês já vão em quantos episódios? Pá, temos gravado uns 30. Mas ainda temos que decidir quais é que lançamos. Primeiro temos a primeira temporada, que são 5 episódios mais um bónus, que é de 1 hora e poucos, que foi num episódio que, pronto, esticamos um bocado na conversa. E ainda temos mais a segunda temporada que vamos lançar na próxima semana. Até estamos a decidir títulos e tudo mais. E tivemos a ver os vossos podcasts e outros podcasts também. Epá, e essa coisa de títulos, temas, é muito complicado. Temos que saber jogar com aquilo que temos. Em que posição, por exemplo? Imagine, agora é uma altura que as pessoas estão a tentar fazer autoconhecimento, também estão a tentar relacionar-se com outras pessoas, ou seja, o que é que vamos tocar aí? Temas relacionados com relações, temas de masculinidade tóxica, que é uma coisa que acontece muito, mesmo pela nossa cultura. Epá, metemos ali um convidado também que vai falar bastante sobre vícios, que os vícios tipo, acabam com a gente e muita gente não vê isso, pensa que é uma coisa normal, pensa que é apenas um hábito, mas um hábito torna-se sempre um vício e é uma coisa que queremos desenvolver. Estamos ainda a bater um bocadinho o crânio com os títulos, mas vai ser uma coisa interessante. E a dinâmica em termos de equipa, como é que funciona? Quem é o mais calado, quem é o mais empenhado, quem é que tem até algum talento, mas pronto, é o que é. Cada um tem o seu talento, até o Dreads é fotógrafo. Aponta porque tu deves ser o que tem um cabelo coisa, né? O Dreads aqui é o fotógrafo, é o mais alto de nós. Temos o Alegi, o Abel, pronto, que é o nosso produtor. Ele trata de música, então ele faz a parte da produção dos nossos podcasts, ele leva o material dele para casa do Dreads e a gente desenvolve. E eu desenho nos tempos vagos e fiz essa imagem toda também. Então basicamente vocês complementam um ao outro. Basicamente é isso. Uns aos outros. É bom e mau. Um bocado, porque se tu fores a ver, às vezes falta alguma coisa para dizer, falta alguma coisa para fazer, porque muitas vezes os objetivos não são iguais, não são comuns. Tu podes querer remar muito para um certo sítio, mas outra pessoa está focada no outro ponto e vai querer ir para esse ponto. E quando as pessoas começam a ir em direções diferentes, é tudo mais complicado. E o que é que tu achas que pode ajudar para que encontrem o foco, ou que pode influenciar, ou de que forma que isso pode influenciar no vosso podcast? Para a gente encontrar um foco, seria necessário meter um objetivo em comum para todos. Uma coisa que todos pudéssemos virar e dizer, é aquilo que nós queremos. É por isso que quando fomos a pesquisar o podcast, fomos lá ver melhor podcast. É o que nos chamou a atenção. Queremos aprender com os melhores. E para a gente melhorar, temos que organizar. Temos que meter os objetivos em cima da mesa, as opiniões em cima da mesa e falar uns com os outros. Porque muitas vezes tu tens opinião X, mas pode até ser uma boa opinião, mas se tu não falares na altura, isso morre e passa o tempo, ninguém realizou nada, ficou ali.
Não é que eu queira desejar isso para o vosso podcast, antes pelo contrário, até quero que vocês façam o vosso podcast aqui na plataforma Idiosincrasia Africana, porque agora já temos um podcast, para quem quiser saber. Black Owned, OWNED, espaço Portugal Podcast, podem ir lá ver, é só negócios africanos, já estreou no sábado, exato, dia 5, foi sábado 5? 5. Exatamente, sábado 5. O episódio fala do mercado imobiliário para principiantes, como navegar sobre imobiliários e tudo mais alguma coisa, com 2 experts na matéria, o Vita e o Rui Landim. E quem sabe, Black Talks também um dia, vem cá e senta-se aqui e tem a produção Idiosincrasia Africana. Pois, agora foste naquela cena do Black Talks, Black Tea. Black Tea Talks. Tem Black Talks? Black Tea. Existe? Existe, mas é outro. Ok, pois. Black Tea Talks. Nossa, é por causa da mesa do Dreads, que é cheia de chá. Então, pensamos assim, somos pretos, o podcast tem que ter uma palavra que seja preto. Então fomos um bocado ao estrangeirismo, que é o black, pronto. O tea é o chá que está ali todo na mesa, ele tem bastante chá preto. E o Talks, pronto, como a gente fala muito uns com os outros, temos conversas, pensamos em chato, mas Talks encaixa melhor. Por isso foi o Black Tea Talks. Posso só apontar aqui uma coisa? De que forma Black Tea Talks o logotipo reflete? Bem, o logotipo no começo não tinha uma imagem certa. Acabaste de escrever a imagem que vocês deveriam ter. Sim. Mas não é o que ilustra. Os bonecos são bonitos e está muito bem feito, estás a ver? Só que, no entanto, o podcast, ajuda-me, o logotipo sim. tem que falar muito sobre o podcast. Ok? Assim dá para ver. São três irmãos, 3 bradas. Mas, são só 3 bradas. Em que um é mais alto que o outro, um tem rasta, outro tem o cabelo do Tong Po, lá do Van Damme. E um parece que tem para aí 3 anos ou 5 anos e pronto. É baixinho. Não, mas por acaso a gente pensa muito nisso da imagem. E a imagem é sempre um desafio. Até que o nosso novo logotipo é uma imagem de uma chávena com chá e a sair fumo escrito Black Tea Talks. Sabes que isso vai... Esse registro nos Estados Unidos é muito registro das mulheres. Sip some tea... É tipo quadrilhices e tudo mais, porque é o beber chá, porque sei que ela namora com não sei quem, ou sei que ele faz isto ou aquilo. É um registro de fofocas e o vosso não transparece fofoca nenhuma. Vocês falam de questões bastante pertinentes e foi a única coisa que eu posso apontar que não gostei. Não gostei, não gostar. Não identifiquei o podcast como um todo. Porque o nome não se espelha com o conteúdo. O conteúdo, estás a ver? Porque o Ti, isso basicamente é se estivessem a falar de fofocas, tertúlias, estás a ver? Sim. A falar de fofocas, etc. E uma coisa que me cativou, chamou a atenção ao vosso podcast, é realmente falarem basicamente o que nós falo como se fôssemos boés, né? O que eu falo, estás a ver? Aqui no podcast. Mas quem é o teu podcast também pensa que são várias pessoas. E... da forma como é elaborado, sim. Sim. E depois tu chegas e vês que é uma pessoa a fazer isso tudo. E nós somos 3. Não conseguimos meter as coisas todas ainda. Sabes é o quê? Eu acredito que o desespero faz a pessoa. Desespero. Eu não estou a dizer, e vocês estiverem a ver os companheiros de painel, eu não estou a torcer para que falhe, né? Mas se vocês identificarem uma outra ideologia, uma outra vontade de estar na vida que não se enquadra ao podcast, porque já não estou a especular também, mas o que me parece da tua parte, porque tu vieste de outra margem, meu. Claro. Do outro lado do rio e foste bastante disciplinado a dizer, olha, eu quero, eu posso e vai acontecer. E eu quando vejo isso, ainda no episódio anterior estive a falar sobre isso, eu quando vejo chavalos, putos, tipo, dedicados com disciplina, é algo que me comove. Eu gosto disso, porque eu já fui assim. Só que o problema é que poucas pessoas me deram oportunidades e quem me deu foi a maior parte deles eram brancos. Mas eu gostava de fosse um preto a ter-me dado a oportunidade. Isso é uma coisa que não acontece muito. Nós não temos aquela cena de nos ajudarmos uns aos outros. Tipo, tu podes ter um bom conteúdo, tu podes ser uma boa pessoa,
Mas não vai aparecer um preto e chegar e dizer, olha, eu vou te ajudar. É raro, é muito raro. Porque vivemos muito à base de egos. Bastante. Quem está estabelecido vive à base de ego, mas esquece que aquele ego baixa-se quando está na presença de um branco. Mas com um preto já sou superior a ti, porque tenho mais possibilidades, estou bem posicionado. Eu, com este podcast, quero demonstrar, e já tenho demonstrado bastante, que tu não precisas de ser um artista para ser uma pessoa interessante. Todos nós somos interessantes. Por isso é que quando as pessoas falam um pouco de si, são genuínas e transparentes no discurso, cativa outras a serem elas mesmas. Porque elas dizem, como é que ela teve coragem de dizer que fez isto? Ou que é assim? Eu por acaso também sou. Mas dizer isso e veem que é normal ser normal. Anormal. É normal ser anormal. E as pessoas querem ser tão perfeitas, esquecem-se delas mesmas, meu. E é isso que eu quero dar voz ao cidadão. E eu quando me dão respostas do não sei o que é que eu vou acrescentar, não me sinto à vontade, houve um jogador que era para ter participado aqui, mas como ele faz parte de uma das equipas, principais, ele disse que eu tinha que falar com a comitiva da publicidade, tipo... É responsável dele, certo? Não é responsável, é parte da mídia. Tipo, eles têm que justificar quando vão dar uma entrevista, vão falar com aquele departamento, estás a ver? E disse que eles querem falar contigo, podes dar o número. Eu disse, desculpa, mas já sei o que é que vem aí, caga nisso. Ele disse, mas eu quero mesmo participar. Eu disse, respeito, e és eu posso dizer que foi das poucas pessoas que eu respeito não ter vindo cá, porque tenho um acordo, tenho um contrato a respeitar, estás a ver? Como a maior parte deles, mas foi genuína a resposta. E respeito completamente. E ele depois disse, olha, eu queria mesmo ir, mas sabes que eu tenho um contrato e tenho que respeitar. E respeito. Mas ao menos não vens com aquela conversa do vigalho, estás a ver? Como é que é? Melhor podcast, chill, relax, homie. Pronto, aquela conversa, estás a ver? Diz logo que o homem branco disse que não podes ir. Diz isso, estás a ver? E acabou. Não precisas estar agora a denegrir a minha posição e o meu conteúdo e a minha plataforma para justificar a tua incapacidade ou a tua impossibilidade de comparência. Pois, mas o mal é que muita gente tem aquela cena de tu não podes ter confiança naquilo que tu és bom. Não podes ter confiança naquilo que tu fazes. Porque ficam ofendidas. Ou então elas vêm para ti e dizem, tu não és a pessoa certa para estar ali. Mas de outra forma. É aquele morde e assopra. Eu detesto esse tipo de coisas. Infelizmente é assim que acontece. Mas pronto, olha, o gajo ele acabou por não vir, e respeito perfeitamente, mas eu disse que se eles viessem falar comigo eu ia tocar em assuntos claramente que eles não aceitariam. Porque o objetivo do podcast é isso, é a liberdade de ser independente. Tanto a nível de discurso, tanto a nível de negócio, como de forma de estar na vida e de ser. Mas avançando aqui, vocês fazem por temporadas quantos episódios? Em princípio estamos a fazer 5 por temporada. Porque assim dá tempo de organizarmos a imagem, até porque para a gente trocar ideia um com o outro é difícil. Temos o Alege que trabalha em dois trabalhos, o Dreads que viajou há pouco tempo e também está a trabalhar em França. E é difícil encontrarmos alguma coisa, tipo um dia onde possamos falar tudo e organizar as coisas. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que é o Alejo. Alege, Abel. Alejo, Abel. Se o Abel e o outro, desculpa. O António Dreads. O António, o LG e o Alege. Os teus outros dois camaradas, estás a ver, lá do coisa do podcast, se eles dissessem, olha, acabou, está fedido, desculpa Ricardo, até um dia, mas continuamos amigos à mesma, eu posso te garantir que em menos de um mês tu improvisavas uma merda. Claro. E ainda tem conteúdos para lançar e tudo mais. Ou seja, eu ia dizer, olha, pode acabar, mas eu continuo a lançar. Tu não estás a perceber. Tu ias improvisar. Tu não estás bem a ver o que é que eu estou a dizer que ias improvisar. Muito YouTube da Carola. Muito YouTube de editar vídeos que, pronto, com o tempo chegas lá, mas digo, não é também nada do outro mundo. A não ser que queiras efeitos, mas o podcast não funciona com efeitos. E tipo, mesmo transições de câmaras, só precisas cortar, direto. É como se tivesse alguém a cortar a tua imagem, a minha imagem. O plano geral. Não precisas de coisa, não precisas de efeitos, porque o podcast, a vantagem do podcast é mesmo esse. É uma coisa simples, duas pessoas a conversar. Só que com equipamento minimamente e com uma qualidade que chama a atenção às pessoas. Estás a ver? E digo-te,
Porque só o facto de uma só pessoa tomar conta do áudio e do vídeo já é um flagelo do caraças na vossa equipa. Muito. É bastante, dá muito trabalho isso. E pode parecer que não, se gravares episódios, vocês gravam episódios pequenos, não deixa-me ver, este é de quanto? Isso é 37 e tu estás-me a dizer que isto é... eu gravo episódios de 2 horas, meu. E É, tenho um trabalho, tenho uma filha, é mesmo aquela vontade de querer executar, estás a ver? Eu já tive mesmo a dizer-te, antes de começarmos a gravar, que da ideia à execução existe algo que é a ação, que nos falta bastante, por medo, por procrastinação, por tudo e mais alguma coisa. Mas a partir do momento que tomamos a iniciativa, dizer, não, é isto que eu quero levar à frente, é isso que eu quero. Avanças com medo, mas ao menos avança. Isso é verdade. Isto aqui, como eu já disse em vários episódios, tem tudo para falhar. E ainda continuo com o receio de falhar. E eventualmente, ao contrário do que o Valete diz, que todo o plano falha, mas pronto, não vamos entrar por aí. É melhor. Tem tudo para falhar, mas eu mantenho-me consistente. Porque eu sei o tipo de mensagem, sei quem é que eu sou e o produto que eu estou a trazer. São essas 3 coisas que ainda me fazem estar a flutuar ainda. E quem sabe depois no navio. Mas aí está, é a experiência, não? Tu aprendes com a experiência. Sim, a experiência em termos do fracasso que eu tive com os meus outros colegas ou a experiência de vida? Eu acho que um bocado dos dois, porque a experiência de vida faz aquilo que tu és. A experiência que tu tiveste com outras pessoas determina como é que tu vais te mexer determinado a certo assunto. Naquilo que tu me disseste, tu tinhas outros colegas aqui, não correu bem e tudo mais, eu percebo também, nós também temos uma fase semelhante. E tu, quando viste que não estava a dar certo aquilo, começaste a mexer. Ou seja, tu aprendeste com aquilo que estava a acontecer. Tu pudeste meter a tua pessoa e a forma como tu ias reagir, tipo, em sintonia, para conseguir se mexer. Daí eu estou-te a dizer do desespero. Se eles te abandonarem, aí é que tu vais ter aquilo. Os americanos têm sink and swim, né? Que é nadar ou afogar. Sim. Tu entras em modo sobrevivência de uma coisa que tu gostas imensamente. Que é, imagina, estou a supor, não estou a dizer que... Mas pela forma como tu falas e estás, e mesmo no primeiro episódio, quando reparei no realce, não sabia quem era quem, mas agora já sei pela voz, e notou-se ali o mais à vontade teu. E tu, se fores a ver um episódio, o nosso primeiro episódio, pá, tu notas logo ali. Eu acho que vou-te pôr, mas vai avançando, eu vou pôr aqui. A cena de mais à vontade é um bocado complicado, porque esse nosso primeiro episódio não chega a ser o nosso primeiro episódio. Porque o nosso primeiro episódio foi um que gravamos em dia de churrasco, que estávamos a falar tipo, ok, vamos fazer uma intro para o podcast. Chegamos a fazer tipo várias gravações e tivemos umas ideias, escrevemos as ideias, depois vimos que escrever só piorava a situação. Era impossível, tipo, tu ias com um script ali, ok, olha, eu vou falar isto, tu falas isto, o outro fala aquilo. Não funcionou. Isso é a pior coisa, mas aí está, isso se calhar eu safei-me porque tinha alguma base. Sim. Eu sabia que num podcast, para chamar a atenção e ser algo que a malta consuma, tem que nutrir essência, naturalidade. Se fores roboticamente programado com o que é que vão falar, daí muitas pessoas tipo mandam mensagem, o que é que vamos falar? Quais são os tópicos? Elas já vêm formatadas para falar sobre aquilo. Se desviarmos sobre o tema, vai entrar tipo em curto-circuito a pessoa. Não foi isto que enviaste para falar e agora o que é que vamos falar? É improviso. Natural, fala, porque as pessoas... A mesma coisa que uma pessoa dizer, olha, não sei o que é que eu vou falar no teu podcast, é a mesma coisa que dizer, eu não sei o que é que vou falar quando uma pessoa pergunta-me as horas. Ou fala-me sobre o tempo. Ou puxa uma conversa no autocarro porque o motorista conduz mal. Tu tens uma opinião formulada sobre alguma coisa na vida. Sim, sobre várias coisas até. Exatamente. Por isso, és interessante e sabes falar. Agora, se pensas tão pouco de ti, então não critiques quem vem falar por ti. Isso é verdade. Esse é que é o problema. Quem pensa pouco dele nunca se posiciona quando é para falar presencialmente. Mas quando é em modo virtual, escreve testamentos e tem sempre opinião sobre tudo. Há muita gente que é assim. Eles chegam e tipo...
Epá, é os heróis da internet, pronto, não há outro tipo de palavra. A pessoa na internet, epá, faz acontecer, é melhor nisto, isto, aquilo. Epá, mas se for posta em frente a outra pessoa para falar, não consegue. Não sai nada dali de positivo. E depois quando vem com aquela coisa de, eu vou aniquilar o gajo, vou-lhe avacalhar e vou acabar com ele, só não pensa, pá, mas tu estás a pensar isso tudo, não sabes qual é que vai ser a resposta dele e como é que ele vai contra-argumentar sobre certos temas. Claro. Tu só estás a imaginar, só estás a contar com a tua inteligência. Nunca estás a contar com a inteligência dos outros. Mas isso é como tudo, mesmo os bifes, as pessoas só pensam, quando eu chegar vou-lhe dar um soco. Tu chegas, dás-lhe um soco, só que ele tinha uma pistola. Depois acabas por perder. E muitas vezes é assim, por acaso muitas vezes é assim. Tipo, as pessoas sabem aquilo que conseguem fazer, ok. Mas tens de estar sempre à espera daquilo que o outro consegue fazer. Tu não podes, tipo, chegar e julgar uma pessoa, seja pela aparência, seja pelo que ela faça, seja pelo que for. Tu não podes chegar e pensar, olha, eu sou superior por causa disto. Não. Epá, tu podes ter muita confiança naquilo que tu consegues fazer, mas tens de estar sempre pronto para aquilo que vem de fora. Sempre. E como é que se conquista isso? Epá, eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha opinião, é entrar no terreno. Tu não consegues dar o melhor de ti sem entrar no terreno. Se tu estiveres a pensar, olha, eu sou melhor nisso, sou melhor no futebol, mas eu não saio de casa para jogar futebol. Ou seja, eu não entro no terreno para mostrar que eu sou bom naquilo que eu sei fazer. Tu até podes não ser o melhor, mas se tu pensares, olha, eu sou melhor nisso, tu até vais sair bem naquilo que tu queres fazer. Como é que tu lidas com... Como é que vocês lidam? Mas no teu caso, porque tu é que estás cá, como é que vocês lidam com as críticas e com o que vocês falaram? Com as críticas, dependendo. Pelo menos, eu acho que toda crítica é positiva. Seja ela boa, seja ela má. Porque uma pessoa pode virar e dizer assim, epá, tu naquele podcast falaste muito sobre masculinidade tóxica. Muitos homens não se consideram tóxicos. E eles vão chegar ao pé de ti e vão dizer, epá, eu não sou tóxico por causa daquilo e aquilo e aquilo. Vão ficar ofendidos e vão-te atacar. Mas nesse ataque tu podes ver que tu até tocaste numa cena positiva ali. Ou seja, nem toda crítica má é realmente má. E às vezes nem toda crítica boa é realmente boa. Muita gente vai dizer, olha, tu és bom, mas falta-te isto. Ou tu és bom, mas não és aquilo que eu procuro. É sempre assim. Eu tenho aqui, acho que já consegui pôr, com muita dificuldade, né? Acho que consegui pôr, deixa eu ver. Não consegui pôr, vou ter que utilizar o telemóvel. Foda-se, tecnologia, vou-te contar, hein? A tecnologia é uma coisa. A tecnologia é complicada, mas tenho aqui, vamos ver se isso vai funcionar ou não. Mas eu pensava que tipo naquela vocês só receberam um feedback negativo só com a cena da masculinidade tóxica, só isso? Nós recebemos feedback negativo quando falamos sobre as drogas. Temos um episódio a falar sobre drogas, os tipos de sensação que as pessoas têm, também as nossas experiências com as drogas. Mesmo no episódio da escola também temos feedback negativo. Só que, pronto, as pessoas têm aquela cena. Ok, a faculdade é uma coisa boa. Eu conheço a faculdade porque é uma coisa boa. Mas tu, por falares que não queres ir para a faculdade, estás a fazer uma cena errada. Muitas pessoas são assim. Elas não sabem ver que a tua realidade diz que a faculdade não é o único caminho. Há vários caminhos. É uma coisa da droga. A droga, a pessoa vira e diz assim, tu andaste a usar êxtase e isso e aquilo. É um bocado complicado. Tipo, a pessoa usou, ok. É a cena da pessoa. Até tu podes ver uma pessoa utilizar o que é que seja e não te afeta. E se a pessoa teve coragem de dizer, olha, eu usei isto e aquilo, isso faz com que a pessoa tenha um bocado de noção daquilo que ela fez. Entendes? Agora eu estava aqui a tentar ver isso, mas não sei se vai dar ou não. Se vai dar o som. Não. Foda-se. Chaval. Mas as críticas, depende, meu. Porque essas críticas são de pessoas que vos conhecem, não os conhecem. É isso é que estou aqui. Alguns conhecem, muitas vezes conhecem. Mas outras vezes são pessoas de fora que nunca tiveram no nosso meio, não sabem como é que cada um é. E o engraçado é que muitas vezes as críticas negativas são das pessoas que nos conhecem. As pessoas de fora, eu não sei se é por não conhecer ou se é por terem medo de dizer,
viram e dizem, pá, eu gostei muito do podcast, gostei que vocês falaram disto, isto, aquilo. Não conhecendo a outra pessoa, eu não sabia que tu já usaste isto, aquilo, entendes? Mas agora uma pessoa dentro diz, epá, tu fizeste isso, tu és burro, não tens nada na cabeça, entendes? Pá, eu quando comecei a lançar os episódios no sítio onde eu trabalhava, estava tipo a fazer o hustle, estava a desenrascar tipo subscritores nas páginas. Uhum. E houve no primeiro ou segundo episódio que eu tive uma opinião, toda a gente odiava Your Truly, aqui o Gemapel. Porquê? Porque eu era o único que tinha uma conversa mais transparente. E eles diziam, epá, mas a tua mentalidade é mesmo retrógrada. Mas mal sabem eles, ou mal eles calculam, que muitos pensam como eu. Só que sabem disfarçar. Ou então tem medo de dizer. Ou têm medo de dizer. As duas pessoas que apresentavam comigo diziam basicamente como piano, estás a ver? Tocavam nas teclas certas. Uhum. Logo saía aquela sinfonia agradável. Sinfonia que toda a gente gosta de ouvir. Agora, o bacana não sabe tocar nas teclas, toca em todas as teclas, estás a ver? Consegues ouvir o tom de cada tecla do piano e ficas a conhecer o piano. Agora, se eu tocar só nos pontos específicos, é claro que consigo ludibriar com o agradável que ouves. Se eu passar tudo, ficas a conhecer o piano, mas não gostas daquilo que sai de lá. E é a analogia que eu consigo arranjar para a minha maneira de ser e as perguntas que eu coloco e como eu me conduzo no podcast. E houve pessoas que chegavam perto de mim e diziam, pai, não acredito que dizes que a mulher devia levar nos cornos. Eu não disse que as mulheres deviam levar nos cornos. Eu só disse que a mulher está em 4 relações tóxicas em que ela é agredida. Tem que chegar a um ponto em que ela própria tem que se autorresponsabilizar. Claro. E não culpabilizar o homem com quem ela está. E sim nas escolhas que ela tem. Mas não. Ai de ti mencionar qualquer coisa que uma mulher deve ou não deve fazer. Pois, porque aí já começam com aquela cena de isso é machismo. E a bacana que ouviu foi lá, deixou um papel em cima da minha mesa a dizer, a mulher não tem que sujeitar a nada e bater e levar e foi um testamento ali aquilo, disse, mas como é que fica? Desculpa lá, cada vez que tu falas, eu gosto de ouvir os outros teus 2 colegas, mas cada vez que tu começas a falar, eu começo a revirar os olhos, eu não suporto ouvir a tua voz. Mas aí está, tu tocaste em certos pontos que devias ter tocado. Podes não ter tocado da maneira certa, como a pessoa queria, mas devias realmente ter tocado. E se a pessoa soubesse explorar esses pontos, o conteúdo era bom. Sinceramente, o conteúdo ia ser muito bom. Porque o politicamente correto, mesmo ele em si, acaba por não ser agradável para todos. Não estou a dizer para aqueles que são do contra e são politicamente incorretos. O politicamente correto é uma luta constante para agradar as pessoas. Porque o que agradas os outros também não vais agradar. Pois. E o politicamente correto não existe uma linha em que seja para todos. Porque tu podes dizer, toda a gente merece respeito. Ok, então, aqueles que te faltam respeito merecem respeito? Tu entras em conflito com o circuito, né? Porque pões-te a falar aquilo que não deves. Claro. Merecem respeito. Tu tens que respeitar todas as pessoas de igual, porque somos seres humanos e vivemos no planeta Terra, verde, terceiro calhau ao contar do sol e não sei as cenas típicas, estás a ver? Comentar assim. E tu viveres assim, estás a ver? Podes viver à vontade nas redes sociais. Se te faz feliz, ok. Só não te iludas com aqueles comentários que tu pões na internet e penses que é aquilo que é a tua vida. A tua vida é outra, a realidade é outra. Claro. Eu não estou a dizer que temos que estar aqui a expor toda a nossa vida. Não. Tens que saber separar o joio do trigo. Se souberes quem é que tu és e saberes quais são os limites, pode ser uma conversa tranquila. O episódio anterior, falei, não vou reproduzir, mas vou só tocar nesse ponto, foi, ele colocou perguntas que possivelmente quem está do outro lado estava na expectativa que eu ficasse encralhado. Mas como eu sei quem é que eu sou e da forma que eu ajo e como eu estou a trabalhar para a pessoa que eu quero ser no futuro, eu respondi de uma forma tranquila. As pessoas estão mais dedicadas em querer-te deixar encaralhado do que concretamente aprender com aquilo que tu possas estar a ensinar ou trocar ideia. Porque eu estou aqui a falar contigo. Sim. Até estou a demorar bastante a falar, né? Mas tranquilo. Eu estou a aprender muito contigo, meu. Independentemente de quem possa pensar, ele é muito mais velho e tal coisa. Eu aprendo com qualquer pessoa que sentou-se daquele lado, por mais que mais tarde tivemos uma desavença e acabámos por não falar,
Eu aprendo sempre com as pessoas que estão sentadas do outro lado da mesa. Mas isso é que é o importante. Às vezes a gente fica a pensar, olha, às vezes a gente pode aprender com pessoa X. Ok, vou falar com a pessoa X, ver o que eu consigo aprender. Mas se tu fores com aquela mentalidade de, o meu copo já está cheio, não quero acrescentar mais nada, não consegues tirar nada de bom daí. Esse é que é o mau. Temos que respeitar sempre a pessoa que está à nossa frente, temos que falar como deve ser com a pessoa que está à nossa frente, temos que saber tirar os pontos necessários. E eu, pelo menos vindo cá hoje, sinto que estou aprendendo bastante. Até falando contigo desse tempo que tivemos aqui há bocado. Pá, é 1 hora, 2 horas aqui antes de começar a gravar. Mas não gastámos conteúdo, Só falámos aquilo que ou já foi reproduzir um dos episódios, ou não é recomendável aparecer nos episódios, porque senão, pronto, é aqui que vai cair aqui polémica. Isso é verdade. Mas muita polémica acontece, tipo, basta dar a tua opinião, acontece logo polémica. É uma coisa que tu virás a dizeres, eu sou preto e, só pego mulheres pretas. Vai sempre aparecer alguém que não... Toca-me sobre esse tema, porque isso é bastante recorrente aqui. No episódio anterior, o convidado, o que tu viste a sair, aqui reafirmado... Mas foi um bom episódio, eu gostei. Sabes porquê? Porque eu gosto. As pessoas podem me dizer assim, então, e eu tenho trazido bastante pessoas que não partilham a mesma opinião que eu. Sim. E eu gosto porque algumas delas, porque eu tento encontrar um equilíbrio. Há aquelas que vêm mesmo em posição de ataque. Tu, quando estás em posição de ataque, nem tens tempo sequer para defender. Pois não. O defender é refletir sobre o que é que a outra pessoa está a dizer. Como estás em ataque, como já tivemos a falar lá do Nate Robinson e etc. Claro. Como estás em ataque, não estás a defender. E dá margem para KO. E os KOs é passares vergonha aqui. Isso é verdade. Como estás tão obcecado em querer dizer aquilo que queres dizer, não estás a refletir na contrapartida daquilo que estás a dizer. Existem contrapartidas. Imagina, tu dizes, eu gosto exclusivamente só de mulheres africanas. Ok, mas gostas de mulheres? Sim, gosto, mas só exclusivamente. Está bem, mas se estiveres a envolver, podes... ok, sim, mas para casar, ok, já começas a... Viste? Estás a chegar a um ponto. Tens que saber exatamente o que estás a dizer para que não chegues aqui e cais no ridículo. Mas pronto, ele veio, defendeu a causa e o episódio, foi um episódio curtinho, podia ter sido mais, mas pronto, olha. E eu gosto das pessoas que têm uma opinião diferente. Gosto também que as pessoas tenham mais ou menos a mesma opinião que eu, mas diferente. Mas que saibam, tipo, nutrir a minha ideologia, a minha forma de pensar. Porque a minha forma de pensar não é ver televisão. É convivências, é estudar. O estudar não é pegar papel e caneta. É estudar comportamentos, é ver padrões. E a maior ignorância é as pessoas ignorarem os padrões e fazerem parte deles. Isso é verdade. Não sei se faço-me explicar bem. Não, dá para perceber. Que é, eles dizem, não existe, mas tu fazes a mesma parte. E eu demonstrei isso a ele, porque ele estava a dizer que tem uma mulher branca, que por acaso é loira. Eu disse, também, é por acaso. E depois perguntei, e onde é que conheceste? Conheci na faculdade. Eu disse, pois. O homem inteligente africano, ou o homem que joga a bola, vai sempre buscar a mulher branca. Eu acho que isso é um bocado da cultura. E ele depois disse, não quero é cultura. Até o episódio sair, o teu, já o dele já passou uma semana. O teu só sai daqui a 2 semanas. 3 semanas. 3. Duas, porque pronto, temos que contar com a coisa. 2 semanas. E a cena dele foi que ele disse que ele não quer que a cultura seja afirmada, que não quer saber da cultura. Que a cultura é que nos está-nos a atrasar. E falando que ele é guinense, ele disse que está-nos a atrasar e que está a atrasar a Guiné-Bissau, está a atrasar a mentalidade de muitos africanos. Eu disse, tu estás a ver a cultura só numa parte negativa. Pois. Não estás a ver a cultura o facto de estás aqui com um bucket na cabeça. O bucket, aquele chapéu redondo. Estou a ver. Não estás a ver aqui a cena do hip-hop, como moveu multidões e está a mover constantemente a cultura, seja a reggaeton, seja qual for, o hip-hop está presente. Nós só falamos das partes negativas. E para cada aspecto, cada subject, cada sujeito, não é sujeito, cada coisa, para ser um bocadinho mais ordinário, para cada coisa existem extremos para ambos. Extremos negativos, extremos positivos. Como sempre. Não podemos pegar nos extremos negativos e dizer, olha, a pala disto não deve existir. Isso é a mesma cena, estás numa relação com uma mulher, sabes os defeitos dela, sabes as qualidades, mas o facto de ela ter defeitos, acabas com ela.
É um bocado estúpido. Mas digo-te já, se ficares com essa mentalidade, o resto da tua vida vai ser só assim. E acabou. Isso é verdade. Mas epá, o que as pessoas têm em mente sempre é. Não é a cultura, nem sempre é a cultura que estraga as coisas. Até porque imagina, tu és preto, tu vais à procura de uma mulher preta. Mano, tu não estás à procura de cultura, estás à procura de uma pessoa. Uma pessoa tem defeitos, tem qualidades, tem o que quer que seja. Mas imagina, tu dizeres, eu só gosto de mulheres brancas. O que é que tu esperas encontrar ali que tu não podes encontrar noutro sítio? O que eles dizem, a justificação que eu reparo bastante que eles utilizam é que, em maioria, estamos rodeados de mulheres brancas. Eles dizem, pá, a maioria das mulheres que estão à nossa volta são brancas, então a probabilidade de acontecer está com uma branca, mas acredita que realmente a maioria é branca. Estamos em Portugal. Sim. Mas nunca Eu, por calhou. acaso, Não vou dizer que porque não quis ou porque não surgiu. Pá, tive lances, estás a ver, mas no meu meio profissional, o meu meio social é mais africanos, mas o meu meio profissional é só brancos. E só lido com brancos, estás a ver? Mas não sei porquê, pá, não me é apelativo, porque eu vou logo pela personalidade. Sou um pequeno, os americanos chamam traits, mas como é que eu posso utilizar em português? Traits, qualidades, sim, pequenas qualidades, estás a ver? Que eu não consigo encontrar na mulher branca. O que ele depois esquece de dizer no final é que depois ela é dada à cultura africana e que conhece cenas de hip hop e tudo mais. Eu disse, ok, está bem, mas isso é uma pessoa que deve algum respeito e que também gosta. Claro. Mas fugindo ao coisa, porque o episódio já foi o episódio, este é outro episódio. Isso tudo para dizer o quê? Eu, quando entro ou penso em relações, eu cobardemente penso, não quero entrar para essa relação sabendo que vou ter que discutir com o pai, com o tio, com o vizinho, com não sei das quantas, e estar num meio social em que não vão sentir à vontade. Eu ouvir aqueles comentários indesejáveis, como sempre, aquilo do epá, tu vais trazer um preto cá em casa? Mas epá, eu estava à espera que ele fosse um bocadinho mais escuro. Ou então ele fala muito bem português, eu acho que não é preto, deve ter uma mistura ou assim. Acontece bastante. Podemos estar a rir, podemos brincar com isso, mas acontece bastante. Sim, mas chega um ponto em que é tão afincado, estás a ver? Esse racismo estrutural que não dá mais para chatear, meu. Não dá para chatear. Tu podes chatear, depende, se cutucarem mesmo na tua cabeça. É chato, né? Mas entre nós falamos essa cena, achamos já tão ridículo e tipo tão primata esse tipo de pensamento que solta a gargalhada, há aquela gargalhada, mas é claro que pronto, olha, uma das convidadas que eu tive, ela estava a dizer, num registro para já tens que testar as águas, saber com quem estás a lidar, mas se estiveres num registro profissional, é que nem sequer deves ter esse tipo de comportamento ou conversas. E se for o teu amigo, tens que falar, conhecer e ver quais são os pontos que a pessoa tem. Pois, para ver onde é que podes tocar ou não. Exatamente. Até porque muita gente fica ofendida com este tipo de temas. Epá, eu sinceramente posso dizer, sou muito mais novo também, não muito, mas pronto, tenho 25 anos. Nunca tive És adulto já. bocado. Não é um bocado. Se fizeres alguma coisa, vais para a prisão, amigo. Pois também é verdade. Não vais para a correção, vais mesmo para a prisão. Epá, eu posso dizer que desde o Brasil tem aquela cena de... No Brasil, quando era criança, era a mulher branca, loira, de olhos claros, é a perfeição. Mas desde que eu era pequeno... Quantos admitem isso? Muitos crescem com essa mentalidade, depois acabam por evoluir para um estado adulto e têm aquele comportamento linear e acabam por justificar com outras desculpas, estás a ver? Mitos. Exatamente. Não é isto, é porque assado, per capita e companhias. Quando nós, que estamos envolvidos com mulheres africanas, eu já tive esse pensamento também. Não foste o único, Ricardo. Não sei se tu disseste que tinhas esse pensamento. Epá, Eu tinha esse pensamento. Eu pensava, já nos 20 já não, né? Mas eu reparava é que não era recíproco e que eu tinha que ser outra pessoa para agradar aquilo. para agradar aquela pessoa. Aquilo é um bocadinho difícil de dizer, mas pronto, aquela pessoa, estás a ver? E uma coisa que eu estou constantemente a dizer, que eu tenho uma necessidade, que é eu sinto-me desconfortável quando a outra pessoa está desconfortável, não se identifica.
Já tive por fetiche com uma pessoa, não sei se foi recíproco, acho que foi recíproco. Acho que fetiche da pessoa e eu também tinha fetiche, estás a ver? Mas foi só aquele lance. Mas não fiz um engajamento de relação e vamos coisas. Não, porque não vi qualidades de relação. Mas eu também, aí está, isso é outra conversa. Que eu com relações também, assumir alguém, pá, é muito difícil. E agora pode vir aqui uma feminista. Porquê? Vês a mulher como um instrumento sexual? Não, porque a mim deram um ensinamento em que a mulher tem que ter algumas qualidades. Eu era jovem, eu tinha outras prioridades. Divertir. Achei que aquela idade era suficiente para divertir. Hoje em dia estou com 32 anos. Espero bem, não vou dizer que por completo, mas espero bem que aquilo que eu tinha tirado do meu sistema já tirei. Não vou vangloriar daquilo que eu já fiz, né? Mas a minha lista é umas quantas páginas, estás a ver? Mas posso dizer que daquilo, pá, uma grande parcela, posso dizer 90% saí do meu sistema. E agora estou mais focado em mim. E pronto, com família, com mulher e etc. Pá, isso ainda ajuda mais. Depende também da posição. Tu neste momento estás solteiro, relançamentos. Eu estou num relacionamento já há 4 anos. Nice. E pronto, é como a cabo-verdiana. É como eu disse. Nice. Mas agora pronto, agora vou picar aqui também, né? Agora que ela está contigo, porque o meu brasileiro com o cabelo fino ou... Não, até porque no começo, é como eu digo, eu com as pessoas no começo não me dava bem. Certas pessoas, tipo, eu no começo quando vim para cá, eu vim com aquela mentalidade de que a mulher africana não é aquilo que nós brasileiros devamos pegar, devamos ter relações. Mentalidade de palmiteiro, vá. É mesmo isso. Para quem não sabe o que é palmiteiro, pode dizer. Explica, eu quero que tu expliques. Pá, para mim um palmiteiro, mano, é uma pessoa que desconhece um assunto, mas tem 1001 ideias sobre esse assunto, 1001 coisas, 1001 mitos para contar acerca desse assunto. Isso para mim é um palmiteiro. Mas aí está, eu quando vim para cá não conhecia mulher africana. Ou seja, eu não podia julgar aquilo como sendo uma pessoa má. Ou sendo uma cultura que eu não me devesse envolver. E tipo, para mim, as pessoas dos países africanos, mano, encaixam muito mais com nós brasileiros, comigo, do que as pessoas da Europa. Eu olho para uma mulher africana, eu acho aquilo bonito. Eu gosto de ver os cabelos, gosto de ver a pele, gosto de ver a cintura. Olho para uma mulher europeia, eu não sinto atração. É como eu. É como eu. Mas o problema é que, olha, isso agora eu vou te encaixar. Não voltando ao outro, mas isso é a mentalidade que muitos pensam como ele. Sim. Ele estava a dizer, o facto de tu veres a mulher branca e não te sentir atraído faz-te racista. Não me perguntes que coisa, eu também não acho lógica nenhuma nisso, né? Mas ele está a dizer que o facto de dizeres que não te sentes atraído por ser branca é racista, porque é uma pele de cor que está-te a impor. Mas se bem que acabaste de dizer com os lábios, o cabelo, coisa, né? E a mulher branca não pode injetar isso, né? Mas pronto. Algumas podem ter mistura, mas mesmo assim, epá, não é mulher branca, mas pronto, europeia, vamos dizer assim. A mulher europeia não me chama atenção, mesmo pela cultura. Eu não me sinto à vontade, não me sinto eu numa família de uma mulher branca. Eu já fui ter com amigas minhas, estive lá com os pais dela, epá, eu via que as conversas eram: trouxeste teu amigo preto, muito bem, será que ele não vai comer o arroz todo? E isso são pequenas coisas, estás a ver? São pequenas, nem mazelas, são pequenas migalhas crónicas que vão ficando assentadas no teu cérebro. Claro. E depois tu vais juntando até numa fase adulta e crias aquela falta de empatia para com um relacionamento sequer, ou a possibilidade de um relacionamento sequer. O que tu estás a falar agora, pá, pode parecer engraçado, etc. Eu já tive numa situação parecida, em várias situações parecidas. Eu até já contei num dos episódios já bem antigos, que é, mas isso foi colegas mesmo. Fui lá buscar o bacano e tínhamos que ir buscar o outro. Eu sempre convivia, quando era puto, convivia só com tugas. Porque também a minha mãe fomos morar para uma zona onde tinha tugas, no centro é que tinha blacks. Mas eu descia sempre para o centro, porque eu me sentia mais à vontade no centro. E basicamente era o bacano, chamava-se Pedro Pasco. Posso dizer o nome que se foda? Olha, Pedro Pasco, e fomos buscar o Nuno Dias. E o Nuno Dias, o que me parece, a mãe dele era indiana, ou eram indianos. Altamente racistas estes bacanos. Altamente racistas. Mas pronto. Mas brancos, já. Yeah. E fui-lhe buscar, estás a ver?
E ela depois diz assim, espera aí, já vou com isso. Páscoa, sobe. Eu fiquei cá em baixo, Uhum. o Páscoa subiu. O Páscoa é branco. Tiveste cá à espera porque não és branco. Não, porque supostamente não tínhamos confiança suficiente. Isso é a desculpa depois, estás a ver? Não tínhamos confiança suficiente, por isso, coisa. Eu depois desceram os dois e depois fomos à vida. E isso são pequenas coisas, estás a ver? E mesmo no meio deles eu reparava que tipo, eu era o gajo que não era selecionado. Pá, podem dizer que se calhar é rancor que eu ganhei pelos brancos ou... Eu simplesmente não me identifico. E sei que para chamar a atenção, como muitos fazem, para chamar a atenção e estar no meio e conquistar as mulheres, tirando aquelas que gostam e que estão no meio cultural africano, as que estão não africanas, eu tinha que ser uma outra pessoa. Vestido de um certo jeito, falar de uma certa forma, se calhar até desfrizar o cabelo, como muitos fazem. Ou então ter um carro, né? Olha que não. Isso do carro é geral para qualquer uma, né? Mas não. Isso já estamos a entrar em termos de. Mas sim, disseste, tens 4 anos, ela tem quantos anos? Ela tem 25 também. 25, a mesma idade também. Conheceram-se aonde? Conhecemos na escola, até pronto, numa cena de lista. Como é que foi o primeiro beijo? Só por curiosidade. Como é que vocês? Como é que coisa? Eu sinceramente. Aquilo foi se calhar um combinado de situações, mensagens aqui, mensagens ali. Não houve mensagem. Diretamente, sim senhora. Foi. Papo reto. Fomos a falar, só falamos pessoalmente, até porque ela não mandava mensagem na net. Nem na net, nem não me dava o número, nem nada. Pá, eu disse, olha, na altura foi, ela disse, tu és brasileiro e tal, mas epá, eu não gosto muito de brasileiros, isso e aquilo. É aquela cena do... Pronto, gosto é sincero. Posso tirar uma piada? Estás à vontade. Uma particularidade, não sei se viste do podcast, epá, eu tenho piadas mesmo que coisa, estás a ver? Tipo, a minha pergunta é... Tenho 2 perguntas, uma que eu já fiz o convidado no final, mas pronto, eu até vou-te fazer. Tranquilo. Como é que os brasileiros conseguem correr com o chinelo? Primeiro, isso é a primeira pergunta. E é chinelo tanga, aquele fica no meio dos dedos, não é aquele chinelo normal, só cobre. Chinelo eu só posso tanga. dizer que isso é uma habilidade de nascença. É os havaianos e tudo mais. É uma habilidade de nascença. E a outra cena é: será que no Japão os condutores do Uber Eats também são brasileiros? Eu acho que sim. Por acaso acho que sim. É só, não vou fazer Não, nada. tranquilo. Não, mas aí está. Eu com a minha... Estereótipos. Acontece. Eu Nós quero temos também um que mandes episódio aqui também a uma falar coisa, dos africanos. Eu quero que tu mandes aqui dos africanos. Eu falei um bocado do arroz. Confundiram com guinense. Mas tu não és guinense, meu. Guinense é tal o estigma de serem escurinhos, né? Nem sempre, olha, tu também... Pronto. Estás a ver? Mas eu dou-te essa bébia porque já coisa. Mas, ela disse que não gostava dos brasileiros, porquê? Não gostava de brasileiros porque eu não conhecia brasileiros, como deve ser. Isso é tal conversa que tu disseste. Como é que não gostas de algo que nem conheces, quer? É isso. Mas depois da gente falar e tudo mais, até bateu certo. E num dia, por acaso, aconteceu. Foi mesmo por acaso. Mas o por acaso tens que coisa, pá. Eu tinha interesse, porque eu sempre gostei daquela cintura, daqueles lábios, então tinha que atacar uma vez. Mas calma, certo. tu é que combinaste com ela. Nos encontramos no caminho da padaria, pronto. Lá da escola. Padaria portuguesa? Não, o nome daquilo é fornalha. Vamos comprar croissant. Não interessa. Olha, há uma coisa também que eu quero chamar a atenção. Não sei se do outro lado do Rio tem, deve ter de certeza. O trigo da aldeia. Não. Aqui nós temos trigo da aldeia e claramente o dono daquela merda contrata as mulheres pelo aspecto físico. E 80-90% delas são brasileiras. Uma coisa que eu recomendo a quem esteja a criar negócios: não contratem as mulheres pela beleza, porque a maior parte delas são antipáticas para caralho. Tem um feitio de merda. Eu chego lá, botar tipo a despachar, olha, pode só desviar que tem ali a cliente. As gajas realmente têm um corpo, são bonitas e são jovens, estás a ver? Mas aquilo torna-se... Os americanos têm uma coisa que é chamada Hooters. Hooters é gajas com peitos grandes que servem lá à mesa e são contratadas mesmo por causa disso. Sim. Tem que haver uma separação entre profissionalismo e algo para agradar as pessoas. Há bacanas que ressabiados não se importam. Eu estou numa fase da minha vida, ainda ontem
ontem não, já um bom tempo passado, reclamei por o atendimento de merda. Os gajos começaram a telefonar-me da Pizza Hut, eu disse no outro episódio, e tipo estavam-me a pedir satisfações porque é que eu não atendi a chamada. E era um black. E trabalhava na Pizza Hut e estava com Audi A1 dos novos. Sim. Foda-se, deve fazer part-time se calhar ali nas entregas. Nas entregas levas um saquinho, se calhar com algumas gramas. Mas pronto, voltando à questão. Tu, com ela, aconteceu, foste na padaria, estavam na padaria? Eu estava aí a caminho da padaria, ele também estava. Olha, puxamos uma conversa um com o outro. Pô, eu pensei, olha, tem que atacar. E se eu ficar à espera de acontecer alguma coisa, não acontece. Então, olha, ataquei. Mas 4 anos, vocês fizeram o quê? O mês que começaram a namorar? Janeiro? Por acaso já não me lembro, porque a gente teve uma relação, pronto, uma curtes. Deixamos falar durante 2 anos, depois voltamos a falar. Isso é outra coisa. Pois. Não falaste do curtes antes, meu. Então. Curtes. Então já tinha antecedentes, meu. Epá, eu com ela só mesmo curtes. Depois Fala-me um começamos a bocadinho do teu background em termos de família. A tua família está cá, está lá. família, eu tenho aqui, pronto, eu tenho 4 irmãs ao todo, 2 cá, 2 lá. As 2 mais velhas estão lá, tenho uma aqui mais velha e uma mais nova. Desde novo eu cresci só com mãe, avó e as irmãs, porque o meu pai morreu cedo. Eu quando tinha 7 anos já vi meu pai morto, pronto. Não... É uma coisa um bocadinho complicada, mas... Morreu de quê? Na altura acho que me disseram que foi SIDA, eu também nunca perguntei muito sobre isso. Mas pronto, crescer sem pai, como sempre é complicado, a gente tem que se adaptar. A mãe a trabalhar de cedo até a noite, passar a maior parte do tempo na favela, ou então com a minha avó, e foi aí que eu fui aprendendo as coisas. Então a única referência que tiveste foi a nível mulheres. Mulheres e pessoas fora de casa. Tu achas que presenças masculinas fizeram falta? Ou... Eu acho que sempre fez falta um pai, imagina. Quando digo pai, pronto, também não podemos culpabilizar a falta dele, porque pronto, faleceu, não pôde estar presente, mas presenças de figuras paternas, homens, na tua vida. Mesmo tipo, por exemplo, eu tive aqui a rapper Minda Guevara, Sim. a artista Minda Guevara, e ela disse que sempre via um professor, tipo, via a forma de falar, de estar, homem, estás a ver? Que ela gostava de ir para as aulas, porque era um homem. E ela nunca teve aquela presença paterna. Teve pai, né? Mas o pai afastou-se, não sei por que razão. E sempre quando via, estás a ver, uma presença paterna, um homem, gostava. Gostava da presença e tudo. Da presença, gostava de aprender, gostava de absorver qualquer tipo de informação que estava a dar, estás a ver? Não é querer desdenhar as mulheres, mas as mulheres podem fazer até um certo limite. Isso é verdade. Eu sei que muitas vezes eu via a minha mãe e... Epá, eu entrei em depressão cedo por causa desse assunto. Larguei o jiu-jitsu, larguei o futebol e comecei-me a meter num canto. A minha mãe não sabia reagir a esse tipo de coisa. Ela não sabia o que que se passava comigo. Ela não sentava comigo, não sentava para falar. E nesse não sentar para falar, a gente foi se pondo à parte. Eu acho que quem me ajudou bastante na altura foi o meu treinador de jiu-jitsu, o Osiris Maia. De resto... Às vezes nós pensamos que o estranho não tem que saber de nós, mas o estranho tem aquele poder de não julgar. Verdade. De não ter a ideia pré-concebida, não verdadeira de ti. Que é, ele pensa que sabe sobre ti, mas não sabe. Que é o familiar. Eu estou a falar agora do familiar, porque o familiar muitas vezes vais falar sobre um assunto, deixa de frescura, deixa disso, não é mariquice, por não sei quantas. Quem não te conhece, dá-te aquela... Por isso é que eu digo, nós temos de ter muita atenção quando alguém está a falar connosco. Nós não sabemos se é a última tentativa dela pessoa, expressar com alguém. Não sabemos se ela arranjou em ti a única possibilidade de se expressar, de manifestar o descontentamento, o que lhe magoou. E nós temos de ter muita atenção em ouvir essas pessoas. Às vezes nem precisamos de falar. Ouve só. E faz de forma que seja uma escuta ativa. Bastante. Tu não precisas nem sequer responder. Por exemplo, quando morre alguém, tu não precisas dizer nada. Está lá só presente. Desculpa, está lá só presente para aquela pessoa. Não, eu acho que é muito piroso aquela coisa do... Como é que é?
ele foi para um lugar melhor e vai tudo correr bem. Eu Não digas nada, não digas nada, fica só calado, deixa a pessoa, se for preciso, deixa a pessoa tipo empurrar-te, agarrar-te, tirar a frustração. Digo-te uma coisa, essa pessoa, o simples facto de ter estado lá ouvido e tudo mais, e tu descarregaste nela, tu dentro de ti vais ganhar uma prese por essa pessoa, epá, infindável. Há uma pessoa que eu deixei de falar há muito tempo, mas ele, quando faleceu a minha tia, que era a minha madrinha como a minha mãe, ele foi lá, ele tipo saiu do curso e foi diretamente ter comigo. Ele só ficou lá. Ainda lembro, Carlos Ulisses, até vou dizer o nome dele, Carlos Ulisses. Deixámos de falar porque pronto, egos e tudo mais. E ele esteve lá, recordo-me até a data, porque foi uma das mortes que me impactou para caraças. Não entrei em depressão, mas não sei, não posso dizer que entrei em depressão ou não, mas sinto que foi uma fase muito, muito má da minha vida. Foi em 2009, foi quase de 10 anos já. 10 anos, mais de 10 anos. 10 anos, sim, 10 anos, 11 anos. E foi uma fase muito má, porque na mesma semana morreu também o meu avô, com a mesma doença. E aí fui muito abaixo. Depois aquela cena, não me lavava, não trocava roupa, não queria falar com ninguém. Não tinha atenção às coisas. Exatamente, estava muito em baixo. Agora, se for clinicamente diagnosticado de depressão, não fui. E ele esteve lá e ficou lá sentado. E houve uma bacana também, até agora gravo, não vou dizer o nome dela, mas ela, se estiver a ouvir, ela segue a página. Quando faleceu minha avó, também, ela tipo estava lá, foi ter comigo diretamente. E eu fiquei a saber, e eu não estava a sentir sequer. Só me disseram, ela faleceu. E a minha avó tinha uma proximidade muito intensa com a minha avó. Faleceu. E eu disse, epá, ela faleceu, não quis ver ela, parece que não estou a sentir a dor. Ricardo, tu deves ter sentido porque és ser humano, toda a gente sente. Eu tipo, estávamos dentro do carro, na Amadora, na estação da Amadora, ainda me recordo, ainda me lembro de ti, não vou dizer o nome dela. E ela tipo, estava-me a dar a mão, tipo, a passar a mão, massajar tipo o meu pulgar, massajar o punho, tudo mais. E quando eu te digo, Ricardo, do nada, desabei ali, meu. Começar a chorar, né? Que nem uma criança, meu. E eu estava normal. Eu estava tipo, sabia o facto, estás a ver? Sabia que tinha falecido. Ela estava lá, estávamos a falar, depois de repente ficou um silêncio. Eu não sei o que é que aconteceu, desabei ali, meu. E foi a única mulher que me viu a chorar. Mulher, temos namorada. Sim. Desabei ali, meu. Mas isso às vezes é tudo que precisas. Tipo, uma pessoa para tu... Epá, não precisa falar. Uma pessoa presente para te apoiar quando tu não estiveres bem. Porque realmente, epá, para mim, o que me fez falta foi uma pessoa que me ouvisse ou uma pessoa que estivesse lá ao meu lado para que eu pudesse tirar aquilo de dentro. Porque prender aquilo... Eu no dia do funeral do meu pai não chorei. Nas semanas a seguir não chorei. Mas houve uma vez que eu me tranquei, tipo, tranquei-me em casa. Comecei a chorar. Eu não sabia como tirar aquilo de dentro. Mas chorar fez-me bem. Por mais que digam que... isso eu acho uma maior estupidez, essa conversa de homem não chora. Isso é... Enfim, não choramos ao público. Pois. Mas eu recentemente tive uma queda também. Recentemente, talvez que 3 meses atrás. Porquê? Hoje, o que tu estás a ver e dizes assim de uma forma presunçosa, eu posso dizer que é presunçosa. Hoje em dia, quando nós dizemos essa foto saiu bué da mal, estás a ser muito arrogante e presunçoso. Sabes porquê? Porquê? Porque aquela foto que saiu mal, uma má foto é uma boa lembrança. Isso é uma boa recordação, isso é verdade. Eu estive a ver uma foto, ou mesmo vídeos, que me fizeram chorar, como é óbvio, com familiares meus que já não estão de vida, estavam todos juntos, nós fazíamos natais. E se associas logo os natais, a minha família é muito, muito unida, da parte da minha mãe. Do pai também, mas eu passo mais, a mãe sempre puxa mais, né, a família. E nós fazíamos sempre aquela coisa do alguém tem que vestir de Pai Natal e juntar a família toda. Sim. E quando vês lá elementos da família que já faleceram, a divertirem-se, a estar, etc. E tu vês lá todo gordo, eu estava todo gordo, vestia bué da mal, eu estou bué da estúpido. Tu depois ficas a dizer, eu dava tudo para voltar no tempo. Isso é verdade. Aquilo que foi-lhe marcado é uma cena que, epá, faz falta. E por mais que quando as pessoas dizem assim, ei, andavas mesmo mal vestido, mas isso é também na brincadeira, né? Quando gozam contigo, estás a ver?
daquela roupa que vestias ou como andavas à toa e agora estás mais bonito, mas se for preciso, tu eras feliz naquele cronologicamente, naquele preciso momento eras feliz E não sabias. e não sabias. E agora és adulto, ok, temos que passar por mágoas, temos que passar por dores e tudo mais. Temos que também respeitar a cronologia da vida. Temos que dizer, olha, eu sou feliz em cada estação da minha vida. Apesar das dores. Por exemplo, uma coisa que faz parte da vida que não me vejo, tu também não vês certeza, que é perder a mãe. Pois, isso é verdade. Sentes preparado para perder a tua mãe? Não, eu sei que um dia vai acontecer. Até porque, com o passar do tempo, tu vês que a pessoa vai se tornando mais velha, vai precisando de mais ajuda, vem aparecendo mais problemas. E tu sentes que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer, só que nunca estás preparado. É da mesma forma que perdes a tua avó. A avó, tu nunca estás preparado. E sabes que no ciclo da vida, que é E normal acontece. que isso aconteça, mas eu lembro mesmo, desabei mesmo, meu, babirranho, meu. Ai. E é uma coisa, é como, não quero fazer essa comparação estúpida, não, mas é como vómito. Tu tentas controlar o vómito, mas o vómito não dá para controlar, meu. Quanto mais Se o tentas teu estômago não aceita, manda para fora. Tu podes meter, vai ser para os lados. Pois. Não sei se já tiveste algum agrego, algum... Devido a uma sangria de um Simão. Misturaste, só pode, aquilo não dá, meu. Misturei com cerveja. Então, fogo, tu não podes misturar, meu. Péssimo. Mas aí está, tu tentas prender e quanto mais tentas prender, pior é. Se não sair pela boca, vai sair. Epá, se não sair diretamente pela boca, sai pelo nariz. Lava a alma. É sempre Tu, assim. naquele momento tu tiveste presencialmente da situação, lavou-te a alma. Lá vou. Bastante. Eu não digo que, pronto, seja uma coisa que já tenha superado. Tu nunca superas as dificuldades, até porque é uma coisa que fica na tua cabeça. Mas agora, tipo, epá, é necessário, entendes? É mesmo, sempre necessário. Nunca lá vamos a 100%, mas dá um jeito. Liberta. Então, vamos aqui animar mais aqui um bocadinho a situação. Diz-me então situações que ocorreram de outra margem, margem sul, que tu achas que estão evoluídos e aqui não. Epá, situações que ocorreram que lá estamos evoluídos e aqui não. O que é que tu achas mesmo do outro lado está evoluído aqui não? Eu acho que é mais em relação à mentalidade, certa mentalidade. Porque eu acho que aqui em Lisboa tem mais aquela cena de epá, Lisboa tem muitos bairros, epá, é uma cena perigosa e tudo mais. Na Margem Sul também temos vários bairros e não quer dizer que seja uma cena tipo perigosa, uma cena negativa. Até porque um bairro não faz um lugar negativo. Nós no Brasil, na altura, quando começou esse turismo de favela, na altura, foi na Rocinha. Epá, não era uma cena má, entendes? As pessoas, epá, por mais perigosas que elas sejam, elas estavam abertas a receber aquilo. Aqui não, aqui temos aquela cena de, pelo menos em Lisboa, os pretos são uma cena à parte e o resto do pessoal é outra coisa. É sempre assim que funciona. E na Margem Sul já não há tanto disso. Na Margem Sul temos bairros, temos problemas, mas epá, tudo se resolve, toda a gente consegue falar uns com os outros. A única cena que eu detesto, e isso acontece em Portugal inteiro praticamente, nem só em Portugal, é no mundo todo, é tu não gostar de certas pessoas ou de um certo grupo ou certas pessoas mesmo, porque são de um código postal diferente do teu. Acontece bastante. Desculpa aqui com essas logísticas Não, todas, mas está tranquilo. complicado. Explica-me o que aconteceu lá do outro lado. Acho que era mesmo familiar, aquele bacano. Esse incidente há pouco tempo. Yeah. Na notícia dizem que foi uma rixa de grupo. Sim, mas isso basta ser preto que é Essa ajuste de rixa contas. grupo. Ajuste de contas, yeah. O mal disso é os mídias são sempre os nossos inimigos, entendes? Tu podes pode estar lá uma pessoa que viu aquilo, descreveu aquilo, mas o que eles vão escrever é sempre uma coisa que vai afetar a comunidade. Eles nunca vão dizer uma coisa positiva. É em função do lucro deles. Lucro, pois, como sempre. Como um rapaz que há uns anos atrás, devido a certas circunstâncias, suicidou-se. E a notícia que veio parar no jornal, o que deram mais ênfase foi ele andava a caçar caveiras num cemitério para fazer voodoo.
Isso não entra na cabeça de ninguém. Isso é uma ofensa à família, é uma Era ofensa preto? aos amigos. Sim. Tá. Era uma ofensa. Mas agora um branco mata para aí 5 crianças de 4 anos, está distúrbio mental. Instrumental. Estava instável emocionalmente. Olha aquele que matou a namorada e atirou ao Rio Tejo. Não é um Rio Tejo, um rio qualquer. Um estudante bem aparentado, aquele típico branco limpo. Estás a ver? Pois. E ela trabalhava na Disney, do Colombo. Yeah. Pá, matou, acho que cortou os pedaços, nem sei o que aconteceu. Matou a bacana, atirou ao rio. Yeah. E eles disseram: epá, ele é perturbado, estava a licenciar-se em alguma coisa. Acho que é psicólogo ou psiquiatria, ou vê lá, só para tu veres. Passa isso na cabeça de um psicólogo. Exatamente. Era um Isso é uma chaval, coisa engraçada. matou bacana e depois acho que ele depois mais tarde ou mais cedo enforcou-se dentro da prisão. Nós estamos a rir disso, mas é uma cena engraçada porque a mídia nunca julga essas pessoas, nunca descreve ali, olha, essa pessoa é má, fez isto, isto, isto. Não. Mas só preciso tu, preto, chegaste ali e fizeste, imagina, encontraste a carteira de alguém. Epá, foste devolver. Mas se o mídia vir aquilo, vai dizer, olha, esse preto roubou a carteira, fugiu e depois ele viu que já não tinha escapatória e entregou à polícia. É uma história completamente sem pés e cabeça, mas por seres da cor que tu és, é aquilo que eles vão dizer de ti. Enfim, mas não sabes, não, acabaste por não explicar. Não sabes o que aconteceu, achas. O que é que está-se a especular ali naquela margem? Na margem, especula-se muita coisa, mas aí está. Eu não quero dizer uma coisa que eu não sei. Não estive lá presente, não vi. Se tu disseres especuladamente ou especulativamente falando e o que alegam, já estás completamente isento de qualquer tipo de julgamento. O que alegam é... Não era uma rixa de baixos e vais. Pronto, não era uma rixa de baixos e vais. Não eram pessoas que se desconheciam. Até porque para tu teres um desentendimento com uma pessoa, tu tens que, epá, minimamente ter um contato com a pessoa. Entendes? Isso é verdade. É verdade porque quem te mata é sempre alguém que te conhece. Maioritariamente, sim. Eu acho que dificilmente uma pessoa Há que não aqueles conhece. 2%, 3% que é um acidente, que é uma luta na rua, que discutiram no carro, ou o gajo de segurança, mas a maior parte das vezes quem te mata é quem te conhece. Olha, eu, por exemplo, lutei com um bacano, tenho aqui uma cicatriz mesmo na cara, quase perto da fonte, o gajo partiu uma garrafa e lutámos, e o gajo furou uma cabeça toda. Eu, pronto, pus-lhe alguns montes na cara, mas montes é tranquilo, põe gelo que passa. Yeah. Agora a cicatriz é para o resto da vida. pior. E tem a cabeça toda cheia de cicatrizes. E o bacano, pronto, tomou coragem, estava bêbado e lutou. Eu, estupidamente, por orgulho e estupidez e ser prematuro como qualquer tipo de puto, quis lutar com o gajo com uma garrafa. Devia ter dito, olha lá a garrafa, vamos lutar. Mas já acabamos por lutar e etc. E ficou por aí. Mas a cena é, aquele gajo, se eu morresse naquele próprio dia, estás a ver? Era um gajo que conhecia minimamente e que me odiava. E era um gajo cara podre que ainda batia cor as damas que me curtiam. Isso acontece bem. Estás a ver? Mas aí está. É uma pessoa próxima, não é? Próxima no meio, mas não que eu falava, dava-me com ele, porque eu cumprimentava todos menos a ele e ele cumprimentava todos menos a mim. Estás a ver? Eu não curtia simplesmente o bacana. Não, mas isso eu percebo. Mas aí está. Uma pessoa de fora dificilmente vai chegar ao pé de ti e epá, eu não gosto de ti. Dificilmente. Agora uma pessoa de dentro, muitas vezes pode ser um amigo chegado. Já conhece tuas fraquezas, já sabe onde tocar para te magoar. Essa pessoa que vai procurar te fazer mal. E epá, eu tive um grupo na altura. A gente andava sempre juntos. Eu deixei de andar com eles durante 2 semanas, até porque eu mudei de escola e tudo mais. E na margem sul temos aquela cena de... Epá, pelo menos na minha zona, de Seixal e tudo mais. Do outro lado do rio é mau. Agora já sei porque é que estás a esquivar aqui da conversa, porque é mesmo ali onde aconteceu a cena. E tu sabes que é que realmente aconteceu. Mas eu respeito, continua. Mas sim, pronto. Como temos aquela cena de o outro lado do rio é mau, por causa dessas confusões que eles têm, pronto. Eu fui para o outro lado do rio. Mas eu nunca tive nenhum tipo de confusão, até porque quando eu cheguei a Portugal, meus primeiros amigos eram do bairro rival da onde eu me localizava na altura. Não, a Rentela, Quinta da Princesa, pronto. Então pronto, eu fui para esse outro lado. E quando voltei, eu dei-me com... Pronto, fui ter com meus amigos e tal. E reparei que havia ali uma coisa errada. Quando fui à zona, ter com os rapazes e tudo mais, vi que... Epá, estavam-me a meter à parte. Zona ou zona?
Pronto, a zona. Para quem não percebeu a piada, explica o que é que eu estou a dizer. Não, temos a zona onde tem as putas, temos a zona pronto, é isso. Mas, No Brasil, zona é sítio onde tu vais tem às putas. sim. Mas pronto, lá era onde a gente mantia, todos os rapazes mantíamos, pronto. E fui lá, pronto, notei que estava a ser posto à parte. E no funeral de um amigo meu, de um grande amigo meu, na altura, Morreu de quê? morreu, afogou-se, se não me engano, pronto, com vômito na altura. Acho que ele tinha asma, pronto, tinha asma. Ah, engasgou-se. Sim, e morreu. Ele era bastante novo até, acho que na altura tinha 20. Mas não quero estar a dizer a idade até porque eu não lembro mesmo a idade. É assustador, porque eu fiquei a saber vários casos, mas isso acontece com todas as pessoas porque somos seres humanos. Ao crescer, ficamos a saber de gajos da nossa idade que faleceram. Eu fiquei a saber de gajos que jogavam a bola, tiveram uma paragem cardíaca. Fiquei a saber de pessoas que morreram em acidentes, até raparigas também morreram em acidentes, meteram-se no carro com outro. Mulher só morre em acidentes. Estou-te a dizer, é claro que elas prezam-se e cuidam da saúde. Nós é que morremos por lutas, por doenças, não ligamos as doenças ou algo assim do género. Mulher é porque entrou no carro com um bacano qualquer que não devia. Tiveste duas irmãs não, uma das irmãs que faleceu, ficaste a saber, né? Não, eu não tive. Uns anos atrás faleceu, ela era black e tinha elas no Facebook. Ela acho que eu tinha no Facebook. E mais uma tuga. Acho que tiveram um acidente qualquer. Pá, ficamos a saber, já passaram vários meses, várias semanas, mas ficamos a saber agora recentemente que a filha do coisa faleceu. Mas pronto, filha do Tony Carreira. Faleceu. E era mais nova. Mas continuando, diz. Epá, mas aí está. Epá, são cenas complicadas. Tipo, epá, na altura mudei de bairro, não mudei de escola. Voltei e vi que os meus amigos e as pessoas que andavam na mesma zona que eu, que estavam sempre em contato, estavam a tratar estranho. Nesse funeral, epá, eu notei que um grupo estava a se aproximar de mim. Um grupo, pronto, da zona que era rival de onde eu tinha a estudar. E o que eu notei foi os meus amigos lá em cima, a olhar, nenhum deles veio cá para baixo e tinha o Dreads ao meu lado. O Dreads, tipo, disse assim: não, ninguém vai falar com o gajo, com o Ricardo e tal. E na altura, os meus amigos, que eram tantos meus amigos, estavam lá em cima a observar, nem fizeram nada. E um deles veio e disse: não, olha, ninguém fala com ele, baza. Mas nessa altura eu senti que eles iam me fechar, porque estavam lá várias pessoas a fazer roda. Eu senti assim, fogo, eu não fiz nada de errado. Mas meus amigos me pintaram como mal da fita. E mais tarde vieram a ver que não era bem assim como tinha sido dito. Agora diz isso à tua consciência depois desse ato. Mano, eu não posso dizer que não fiquei descontente, eu fiquei com uma raiva. E depois descobri quem andou a dizer essas coisas, fiquei com ainda mais raiva, porque eu andava sempre com essa pessoa. Essa pessoa para mim era o único ali que eu podia contar naquele grupo que eu estava. Porém, era esta pessoa que estava a me lixar nas costas. Era uma pessoa próxima. Isso é bué da fedido porque eu tive uma situação bué da parecida também na escola, com uma pessoa que eu me dava bem. Supostamente pensava que era porreiro, falávamos, brincávamos e tudo mais. Só que numa altura, o que é que aconteceu? Resolveram criar um grupo das bitches da escola. E puseram lá uma das gajas que ele namorou. E depois estavam tipo... E as descrições eram parvas. Era tipo... Chifrudo é do teu namorado que pensa que tu és alguma mulher decente, mas já andaste a girar pelo Rio de Moura ou Mercedes ou whatever. Do sítio, estás a ver? E eu e mais um outro bacano, que era da mesma turma que eu, nós tínhamos tipo aquela coisa de ser gozões. Gozávamos bué. E ele associou essa brincadeira ao nós passarmos para as redes sociais. E ele começou a dizer que esse bacano que era da minha turma, que ele é que tinha feito. Eu depois disse, não acredito que ele fez isso, mas ele vem aí. E começou, ele já estava a ganhar bué da catarro, estás a ver? Porque já tinha entrado pessoas também novas, eu já quase não ia à escola, estás a ver? E ele tipo mudou da noite para o dia. Começou a ter mais minions à volta dele. Eu disse, esse gajo está bué da mudado, está com um ego do caraças. Tipo, já ficou tipo boss, é bem baixinho o gajo. E o gajo tipo, comecei a reparar que o gajo estava a ter uma conduta tipo este bacana, que é tipo arranjar qualquer cena. Ok, chegámos aonde? Fui à aula, de repente, o bacano que ele pensava coisa, mandou-me mensagem. Esses gajos me juntaram aqui dentro da escola. Eu disse, juntaram porquê? E depois reparei que eles foram lá e espreitaram para a minha sala de aula.
Ele e mais outros bacanas que eu não curtia e não gramava nada. Espreitaram e começaram a olhar. Disse, mas o que é que se passa? Estes gajos querem fechar ou o quê? Saí e tinham dado já com cadeira em cima do bacano, estás a ver? Yeah. E tentaram-lhe fechar. E depois tipo saí, eu disse, não, agora vamos lá fora e ninguém vai se meter. Disse o nome dele, nem vou dizer o nome dele, mas pronto. Ninguém vai se meter, tu lutas com ele e acabou. Mas se ele vai dizer que ele não fez isso, não criou, para que é que vamos lutar? Saímos, não aconteceu nada. Às vezes, Ficaram só a mandar bocas e etc. E rodearam, estás a ver? E a escola toda estava atrás. Depois começaram a dizer, tu para quê? Tu também fizeste. Passou para mim também. Depois esse bacano basou. E só tinham lá o paquete. E como havia já bacanos que não curtiam do paquete e queriam arranjar pretextos, estás a ver? Ficámos à porta da escola, do outro lado da escola, onde já entravam os professores. E não funcionava, só professores. E eu vi que eles aproximaram e disseram, para quê? Tu também fizeste. Eu disse, ia fazer isso para quê? O que é que eu ia ganhar com isso, meu? não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, meu. Abrir mesmo e ir buscar as fotos e saber das histórias das... mas tu és gozão. Eu disse, não. Depois vi os gajos todos a rodearem e eu depois disse, então estes bacanos é esse tipo de comportamento. E eu fiquei bem desiludido com esse bacano que pensou que era... que eu falava bem, que me dava com ele. Uhum. Chega o episódio do Goya. Pois. Um dos Minions que estava lá, eu não te vou tratar por Minion, peço desculpa, mas pronto. Ele é um dos bacanos que descobriu o meu podcast. Antes do Goya mesmo, e ele segue e até mandou uma contribuição. E ele fala comigo como: então, tudo bem? Andámos na mesma escola. Eu disse, não me lembro, bati-me de maluco. Ele deve ver o episódio, mas pronto, é só para teres a noção que eu não me esqueço das coisas. Porque ele é uma das pessoas que ia passar mal comigo, se me batessem. Porque eu apanhava o autocarro na pontinha, e ele apanhava a pontinha, e eu via todos os dias o gajo apanhar sozinho. Era karma. Se Não é acontecesse, karma, era é falta de raciocínio. Pensam na hora e esquecem-se das consequências depois. Pois. E eu estava em modo fuck off, fuck all, tipo Tupac, estás a dizer? E eu disse assim, ok, está-se bem. Se este gajo me bater, pelo menos este bacana apanha o transporte igual a mim, no mesmo sítio que eu. Podem-me bater, mas esse bacana aqui, eu vou-lhe apanhar. Vai passar mal. E a pontinha é aberto. Sabes onde é que é a pontinha? Não deves conhecer, eu conheço. Conheço. Aquele espaço enorme onde apanhas o autocarro e apanhas o metro. Sim. E eu disse, se eu apanhar esse bacana, está fodido. Ele mal sabe, agora deve ficar a saber que eu tinha planos para ele, se ele fizesse coisa. E ele depois disse assim, andámos na mesma escola. Eu disse, não me lembro de ti. Ok, mas nós também não falávamos muito. Às vezes tu vês que tipo, há pessoas que desgostam de ti por não conhecer aquilo que tu és e por mal entendido. Muitas vezes são muitos maus entendidos. Podem haver confusões até entre zonas, pessoas e tudo mais por causa do mal entendido. E depois do episódio do Goya veio esse bacano, o tal bacano que quis juntar ou não, pensou que eu é que tinha feito, mas aquele outro gajo que lhe deram com a cadeira veio mandar mensagem: olha, sou eu, X, lembras-te de mim, andámos na mesma escola, então estás fixe ou quê? Eliminar. Não vale a pena. Não, eu sei ainda, ele continua num certo sítio, já cruzei com ele, fingi que não o conhecia, como outras pessoas também, meu. Tu na tua vida vais ter sempre aquelas pessoas que não te souberam valorizar e muito menos apreciar o teu potencial. Cabe a ti saber que voltar a relacionar com essa pessoa é faltar ao respeito ao chavalo que acreditava e devotava, se for preciso, a vida aos ideais nelas. Por isso tens que respeitar o teu passado em cagando na tola a essas pessoas. Eu não quero aqui criar animosidade na tua vida, mas tens que ser verdadeiro contigo próprio. Se eles ignorarem e não quiseram saber do teu potencial no passado, quem és tu agora com potencial expelido ou potencial no seu potencial em si, vá, e dar bola a essas pessoas? Não vale a pena. O mundo dá voltas, ok, podes ficar na merda e tudo mais, mas não. Tens que pensar, ao menos mantive-me genuíno. Mantive-me a mim próprio, o respeitei ao chavalo que eles cagaram, não quiseram saber, mas ao menos sei quem é que eu sou hoje e quem é que serei amanhã. É simplesmente só uma sugestão que eu estou-te a dar, não estou a dizer para porque há quem sinta-se melhor perdoando aquelas pessoas. Tu podes perdoar, mas não precisas manter a pessoa perto de ti. Eu, da forma como me sinto, eu não guardo rancor,
mas não quero socializar contigo. E eu perdi vários amigos assim, estás a ver? E agora que para eles pensam que isto é sucesso e não sei, eu só estou a fazer aquilo que gosto. Agora estou a ter visibilidade e não sei das quantas. E o Paquete, olha, sabias que o Paquete, mas o Paquete era o gajo que diziam que só fala merda no Facebook. Pois. Porque eu gostava de pôr só estados tipo de merda. Ainda ponho, estás a ver? Ainda há dias publiquei. E por acaso até comentou que é 2006. Não, antes. Pus, antes 2 pontos. O Paquete só fala merda, meu. Eu deixei de seguir o gajo, só fala porcaria. 2020. Sabias que o Paquete tem um podcast, meu? E ele depois foi acrescentar que por acaso até a malta fala. Por isso, nunca critiquem aquele puto que está ali no cantinho ou que tem umas ideias e pensam que é idiota. Aquele pode ser um empreendedor do caralho, um magnata do caraças. Verdade, tu nunca sabes o dia da manhã, por isso não vale a pena julgar uma pessoa. Mas quantos da tua escola fixes estão na merda agora? Bastante. Muitos mesmo. Não estou a dizer agora, estou a dizer mesmo na altura, tipo, estavas na básica, que todas as gajas curtiam e que tu ficavas a dizer, porque é que eles vêm nesse gajo, meu? E agora estão na merda. Há muitos assim. E mesmo antigamente, quando eu antigamente era gordo, até tem um episódio que o Dreads goza bastante disso, que havia umas raparigas que viravam para mim e diziam, pô, esse gajo nunca vai ter namorada. E eu, se for ao Facebook antigo, pronto, agora já não tem, porque a minha namorada já pagou umas coisas, mas pronto. Fedete. Se eu fosse ao meu Facebook antigo, ia ver a conversa das mesmas gajas que diziam, esse aqui nunca vai encontrar ninguém, nunca vai ser ninguém. A mandar mensagem a dizer, então, vamos sair, quando é que a gente se vê? Entendes? Isso acontece bastante. Eu a essas, digo, por mais que digam, ainda é porco, não. Algumas varri e mandei para o caraças. Algumas varri, mas nem todas, meu, nem todas, porque eu acho que é tal cena que eu já te disse, é desrespeitar o gajo que, se for preciso, que dava tudo para ter aquele momento com a pessoa, seja homem ou mulher, estás a ver? E desvalorizaram-te e tu ainda sentiste mais inferior. E agora que procuraste, viste, é o que dá quando tu focas em ti. Quando estás focado nas outras pessoas, elas cagam-te na tola. Quando tu focas em ti, já vem falar contigo e vem dizer, olha, como é que estás? Olha, um amigo meu falou-me do teu podcast, ele nem sabe que eu te conheço e não... Pois, bitch, não sabe. Então, coisa, aquela né? cena de dizer, eu nunca imaginei que tu serias assim um dia. Fazem sempre isso. Ou então sente. Estás mais homem, estás diferente. Estás não sei desde quando. Pá, caralho, mas estás assim, estás assado, não soubeste ver isso antes. Pois. Não soubeste isso ver agora. É lamentável, mas mesmo uma coisa que é uma grande verdade, as pessoas só vão reparar em ti quando outras repararem. Isso é verdade. Muito é verdade. A gente pode dizer que não, mas realmente é verdade. Eu acho que quando tu não chamas atenção a umas X pessoas, ou mesmo quando tu não fazes uma coisa que agrade X pessoas, é normal que muita gente não vá ligar muito para ti. Mas quando tu fizeres aquilo que tu gostas e aquilo que tu gostas atrair mais pessoas, todos vão começar a olhar para ti de forma diferente. Pelo menos eu acho que isso é assim. Ricardo, muito obrigado. Isto era para ser 5 horas de episódio, né? Mas não tenho capacidade suficiente no cartão de memória, estás a ver? Mas se tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? 30 segundos? É muito complicado isso. É muita coisa para dizer. Em 30 segundos diz o que é que tu queres dizer à pessoa que te queres tornar daqui a 5 ou 7 anos. Faz aquilo que tu gostas. Não mantenhas a tua paciência com coisas que não valem a pena. Investe em ti. Sempre. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Com 35? Com 35 anos. Vai ser complicado. Mas, eu me vejo num lugar melhor. Eu ainda não sei ao certo, ainda estou naquela fase do descobrimento, como referiste há bocado. Mas me vejo num lugar melhor. Muito obrigado, Ricardo, mas muito obrigado mesmo. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros e ignorantes, sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi a Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.